Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a palavra de Deus. Juntos no nosso período aí de 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento, meditando, lendo nessas escrituras extraordinárias que mudam a nossa maneira de pensar, que nos revelam verdades gloriosas a respeito de Cristo Jesus. E o intuito é que nós cresçamos cada dia mais no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que a nossa vida seja para a glória de Deus. A nossa leitura de hoje é Filipenses capítulo 2, e eu quero ler com você os versículos 5 ao 8. Está escrito assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas eu quis compartilhar esses versículos com vocês porque sempre me chama a atenção o início do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amados, nós sabemos que Cristo Jesus veio como homem, mas ele era Deus. E é o que nós acabamos de ler ali. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia o quê? Apegar-se. Ou seja, ele não pegou a identidade dele como motivo de ficar se vangloriando. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E sabemos que em toda a caminhada de Cristo Jesus, ele dependeu completamente do Pai. Por isso que nós vemos nas orações ele falando: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ou ele dizendo: eu só faço o que eu ouço do meu Pai. Ele veio como homem, mesmo sendo Deus. É um mistério, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas como homem, Jesus Cristo foi completamente dependente de Deus, dependente do Pai. E eu gosto dessa passagem: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele explica qual que foi a atitude de Jesus, que não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se, se tornou um servo, humilhou-se a si mesmo. Amados, nós sabemos que em Cristo Jesus nós recebemos uma nova natureza, nós fomos adotados como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós recebemos tudo em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Mas olha essa passagem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, nós não devemos nos apegar àquilo que nós recebemos de Deus. Somos filhos? Claro. Somos herdeiros? Claro. E devemos viver como filhos e como herdeiros. Mas não devemos considerar isso como algo que nós vamos nos apegar para nos ensoberbecer, para nos orgulhar. Amados, a graça de Deus é para que nós vivamos como Cristo viveu. Amados, recebemos uma nova natureza, uma nova vida, a vida de Cristo foi depositada em nós, para que nós possamos ser completamente dependentes do Senhor e termos a mesma atitude de Cristo, ou seja, nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Senhor comandar a nossa vida por meio do seu Espírito. Quantas e quantas vezes eu vejo alguns amados que eles se apegam tanto: eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, eu posso, e de repente eles estão, eu posso, eu consigo, eu declaro e acontece e pronto, acabou, como se Deus fosse o mordomo deles, que eles declaram e tem que ser feito, eles têm autoridade, pronto, acabou. Sabe, amados, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Cristo Jesus viveu tendo autoridade, sendo o Filho de Deus, mas ele não considerou tudo aquilo que ele era como algo para ele se orgulhar, se tornar soberbo. Pelo contrário, ele exerceu
todo o ministério dele, ele viveu como filho de Deus completamente dependente do Pai. Amados, que nós sejamos assim. Que a nossa identidade em Cristo Jesus como filhos de Deus e herdeiros de Deus não seja algo para que nós nos vangloriemos disso. Pelo contrário, que nós possamos nos render em completa dependência a Deus e possamos viver dependentes do Senhor. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a obra que o Senhor conquistou na cruz do Calvário foi perfeita, está consumada, é completa. Obrigada porque o Senhor nos adotou como seus filhos, somos filhos e herdeiros de Deus. Ah, Pai, mas nós não queremos nos apegar a isso para nos tornarmos soberbos, arrogantes, presunçosos. Não, Deus. Ah, Pai, nós queremos ser completamente dependentes do Senhor. Queremos que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Nos esvaziamos de nós mesmos, Pai, nesse dia e nos tornamos completamente dependentes do Senhor. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, conduzidos pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda e nos ensina a vivermos como o Senhor deseja que vivamos. Ah, Pai, sabemos que temos autoridade em Ti. Sabemos que somos Seus filhos, mas queremos viver não como donos de todas as coisas, nos orgulhando, nos vangloriando. Não, Pai. Tudo o que recebemos é para servirmos, Pai. É para servirmos os nossos irmãos. É para servirmos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que ainda não Te conhecem. Que nós possamos compreender isso, Pai. Que tenhamos a mesma atitude de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ah, Pai, que nós não usemos toda a graça do Senhor sobre a nossa vida, a adoção de filhos, a herança que temos, que nós não usemos isso para vanglória, Pai, mas que possamos usar isso para servir todos que o Senhor colocar em nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.